Ortopedia em Foco. Oferecimento: Leve Ortopedia. O futuro chegou. Olá! Hoje é dia do quadro Ortopedia em Foco, que é o espaço assinado pela Clínica Leve. Aqui vamos falar de assuntos relacionados à ortopedia para promover a sua saúde, a sua qualidade de vida, através da informação dos profissionais capacitados da Clínica Leve. Prevenção, tratamento, diagnóstico, todos os temas são tratados e serão, de forma leve para a sua compreensão. Eu tenho certeza que assim vamos ajudar muitas pessoas na busca de uma vida saudável com mobilidade. Nesta quarta, o assunto será dor de coluna. Eu tenho o prazer de receber no estúdio o médico ortopedista e traumatologista Dr. Jailson Amboni, com foco em cirurgia e deformidade da coluna. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, obrigado. É um assunto, dor na coluna, que eu ouço muito. Ouço muito, mas dor na coluna é normal, não é normal, né, doutor? Ter dor nas costas não é normal, Tá. mas realmente é uma queixa muito comum. Diariamente no consultório é uma das causas que trazem mais pacientes ao nosso dia a dia. Dor nas costas e dor da coluna é a mesma coisa? Então, a coluna, na verdade, ela acaba sendo dividida por segmentos, né? Tá. Então, a gente teria um segmento em nível cervical, um segmento em nível dorsal e mais inferior, que seria a parte lombar. Tá. Mais comumente, as queixas são no segmento lombar, que seria essa parte mais inferior. Esse aqui mais inferior, Isso, tá. que de uma maneira genérica, podemos citar como lombalgias, né? De uma maneira geral, assim. É geral, né? Porque cada caso é um caso, né? Agora vamos lá. E quando é que é necessário procurar um ortopedista com foco em dor na coluna, nas costas? Então, alguns quadros que ocorrem com uma dor de um caráter mais persistente, ou que ocorrem com alterações na sensibilidade da sua perna, ou às vezes até em alterações sensitivas, de sensibilidade, força em braços, também nas pernas, processos associados à febre, algum trauma recente que persista com processos de dores, são fatores assim preocupantes, são fatores que realmente necessitam de uma avaliação e muitas vezes, dependendo dessa avaliação, de exames complementares a serem elucidado melhor essa parte diagnóstica. Sim, importante, né? E quais são, então, os procedimentos mais comuns para o tratamento da dor na coluna? Felizmente, a maioria das vezes, dessas dores, são dores de caráter inespecífico, são processos de dor principalmente relacionados a questões mecânicas, então questões posturais, uma sobrecarga laboral, são o que a gente chama de autolimitadas. E realmente, em alguns casos, que seria a menor parte deles, acaba sendo necessário algum tipo de intervenção. A parte cirúrgica, que muitas vezes acaba sendo necessário. Sim. É normal criança ter algum tipo de problema mais sério? Ou como detectar nas crianças? Porque me veio agora a pergunta, que eu ouço mães, às vezes, falando que o filho reclama de dor. Pode ser um trauma, pode ser um problema já que vem de hereditário, alguma deformação. Isso. Crianças, dor, a gente já tem que acender uma luzinha vermelha, tá? Agora, questões de deformidade, por exemplo, a mesma coisa. A gente já tem que ter uma avaliação e uma intervenção mais precoce, que é onde, de fato, a gente vai conseguir melhorar o prognóstico a depender do que a gente for encontrar nessa fase de desenvolvimento. Sim. Então, realmente, já acende uma luz vermelha. Opa, criança com dor nas costas, vale a pena uma avaliação mais precoce, Sim. que não é o mais comum. Importante. Bom, o que pode ser feito, então, para evitar a dor na coluna, principalmente, então, no dia a dia? Eu tô aqui, Dá pra perceber, tô aqui na postura, uma boa gente? postura. Mas eu sou assim, geralmente. Em casa, às vezes, eu faço assim, mas agora aqui. É comum. Então, realmente, as questões dos bons hábitos posturais, isso acaba influenciando no nosso dia a dia. As questões... Bons hábitos, O cigarro acaba sendo uma causa de dor, porque ele predispõe a um processo de desgaste, de degeneração mais precoce da coluna. A falta de atividade física, o sedentarismo, isso também gera, uma falta de musculatura, que é o que dá um suporte melhor para essa coluna.
Então, geralmente são fatores assim que relacionam-se aos hábitos saudáveis, né? Então, claro que em alguns momentos, nem sempre, né, como você falou, a gente vai estar sempre bem posturado, às vezes, mas é importante no dia a dia, na maior parte desse tempo, a gente ter cuidado com os hábitos que a gente pode ter ou não durante o nosso... Agora me surge uma informação, a gente está falando bastante da questão do inverno, né? O frio, ele pode potencializar alguma dor, alguma situação, até no público, né? A gente tem um grande público aí, 50 a mais, pode ocorrer isso? Pode sim, o frio, ele, comumente o paciente chega e fala, doutor, no frio pioram minhas dores. O processo de contratura, né, aquela tensão que a gente gera quando sai mais encolhidinho, assim, da questão do frio, isso tensiona um pouco mais a parte muscular e também predispõe a ter mais aumento, digamos assim, um aumento da questão dos mediadores inflamatórios. E isso acaba predispondo a um aumento desse processo de dor. Ah, então tem relação Tem uma relação, sim. Acaba... E as cirurgias, né? Como é que está o avanço na medicina na área de cirurgias na coluna? Então, felizmente, as questões cirúrgicas, elas acabam se restringindo em torno de uns 5% dos quadros, né? Que vão evoluir para um processo cirúrgico. E hoje, realmente, nós obtemos boas evoluções, as técnicas acabam sendo o que nós chamamos de minimamente invasivas, né? Ou seja, por exemplo, uma intervenção cirúrgica para uma hérnia de disco, que realmente precise de uma cirurgia, que antigamente era feito com cortes, né? Que dependia também de uma reabilitação, de um paciente acamado por um determinado período. Hoje a gente consegue fazer com mini incisões, né? Um corte em torno aí de 0,5 centímetro, para um diâmetro de uma cânula, né, de 0,5 centímetro, para a gente ter essa manipulação cirúrgica. E isso facilita a reabilitação do paciente. Porque as pessoas têm muito medo, né? Hoje ainda tem, né, alguns estigmas dessas questões cirúrgicas da coluna, porque realmente, como você citou, a questão houve uma evolução. Então, hoje a gente está caminhando para um caminho muito mais seguro. Que bom. Sobre essas técnicas. O doutor falando sobre isso, já tem pergunta? É isso aí, ó, já está na tela ali, ó, Adriel e Jerusa. Hoje, boa tarde, estou aqui ligadinho no seu programa, amo quando passa coisas da minha cidade natal, Cristina. Diz sobre a coluna, não sei se tem a ver, mas por que a minha coluna dói mais no inverno? Que é aquilo que a gente falou, que eu perguntei agora há pouco, né? Exatamente. Queria saber se tem lógica isso. Obrigada, Gi, adoro você. Obrigada, Adriel e Jerusa. Tem a ver, né? Você já explicou, né, doutor? Exatamente. Tem a ver justamente pelo esse processo do aumento da contratura e de alguns mediadores inflamatórios que acabam exacerbando esse quadro de dor. Tá bom. Pessoal, ainda tem uns minutinhos, gente, quiser mandar pergunta, aproveita, tá? Aproveita. Bom, nós estávamos falando da questão da cirurgia, né? Que avançou bastante, mas eu acho importante também a gente ressaltar, mais uma vez, doutora, a questão da prevenção, né? O pessoal cuidar disso. Se tem dor, né, procurar um auxílio profissional, né, sempre, em todas as idades. Você falou da questão da criança que é imediato, mas nos adultos, jovens, né? Exatamente. Hoje uma queixa muito comum são as cervicalgias também, né, dores nessa região cervical. Aqui, celular? Isso. Comumente a questão do celular, isso é uma questão assim que pega muito o paciente. Então, a nossa cabeça do paciente adulto tem em torno de 4,5 kg a 5 kg. Então, uma postura, né, todo dia, o dia todo, muitas vezes, né, isso vai tensionando, vai influenciando, vai gerando medidas de tensão e inflamação e, consequentemente, um processo de dor. Gente, olha aqui, todo mundo assim, hoje em dia, você para para tomar um café, você está mexendo no celular. Você para almoçar, você está mexendo no celular. Então, a sua folga hoje está basicamente restrita ao uso do celular. Temos outra pergunta, querida Jennifer Rocha, que audiência incrível. Obrigada, Jenny. Existe coluna fraca? Ao me exercitar na academia, finalizo o treino com desconforto na região lombar devido ao esforço realizado. Existe isso? Existe sim, ótima pergunta da Jennifer, né? Então, uma das medidas para melhora desse padrão da dor, principalmente em pacientes que acabam desempenhando atividades físicas, é importante sim dar muita ênfase principalmente para a musculatura que a gente chama da parte de core, né? Que são músculos do centro, assim, de força que a gente chama do nosso tronco. Então essa parte de dor que ela acaba sentindo ao término do treino, ela está relacionada a uma fraqueza dessa região. Então ela tem que dar mais ênfase no treino também a essa musculatura, da musculatura core, que dá essa questão de sustentabilidade para a coluna. Core que isso, é um core, é uma abreviação assim. Eu vejo a professora de exercício falando, a professora de exercício, que eu faço exercício, ela fala, vamos fortalecer esse core. Muito importante. Ó, uma prancha, uma boa dica, claro, boa né? Dica. Sabendo fazer certinho, bem alinhadinho. Dica. Adoro fazer prancha. É um exercício muito bom, mas trabalha com bastante isometria, estabiliza bem a maior parte desses músculos. Sim, e desenvolve bem. Que bom. Doutor, muitas perguntas, né? Um assunto é muito legal. Volta sempre aqui para responder. Dor, ó, coluna, na outra semana também foi muito interessante. Dor no joelho, pessoal
profissional, né? Tá sempre se identificando, mas a gente tem que se cuidar com a informação correta, com a informação para chegar a você, né? De forma leve, aqui com os profissionais da Leve. As pessoas que quiserem, então, tirar dúvidas, podem acessar o Insta, né? Da clínica, que é o @leveortopedia, né? Pode tirar dúvida. Ou no site da Leve, que é maravilhoso. Lá pode conhecer também o perfil profissional do Dr. Jailson, né? É leveortopedia.com.br, tá aí na sua tela. E eu falo, né? O site tá demais. Doutor, muito obrigada, viu? Volte sempre aqui ao programa. Sempre que precisar, estou à disposição. É um prazer esclarecer as dúvidas aqui. Prazer é nosso.